Está começando Futuramente, um podcast da CBN sobre como as novas tecnologias estão impactando a nossa vida. Aqui a gente tem o pé no presente, mas um olhar para o futuro. Um futuro com inteligência artificial, robótica avançada, realidade virtual e tantas outras tecnologias que estão ajudando a gente a construir esse futuro. Esse podcast é apresentado por Marta Gabriel, futurista, especialista em tecnologia e inovação, e por mim, Carol Tamassia, jornalista aqui da CBN. Marta, é um prazer ter você de volta aqui. Muito bom, Carol. Uma delícia quando a gente tem o nosso papo. Bora para mais uma temporada. Mais uma. Bom, hoje a gente vai falar sobre o futuro da saúde. Esse futuro vai ser inteligente e conectado, né? Como todo mundo diz. E eu já vi você falando, Marta, que nessa área tão sensível que é a saúde, daqui a pouquinho, assim, a gente vai começar a viver 100, 120 anos. É verdade isso aí? Eu acho que a gente não vai morrer. A gente tem uma grande probabilidade, talvez, de não morrer. Até eu acho que é uma coisa que eu gosto de brincar, é que a gente tinha algumas certezas no mundo, né? A certeza que a gente não morria, que foguete não dava ré e impostos. Agora eu acho que foguete já dá ré, a gente já sabe, talvez a gente não morra mais, só imposto que eu acho que vai ser para sempre. Mas no caso da saúde, os avanços são tão grandes nos últimos 2 anos, a gente já tinha essa expectativa lá atrás, inclusive tem um cara, assim, um guru na área de tecnologia, que é o Ray Kurzweil, que há muitos anos ele já fala isso, que a gente sabe como, por exemplo, preservar uma casa por 300 anos, 500 anos, 1000 anos. Se a gente entendesse como funciona o nosso código e entendesse como fazer essa preservação, a gente poderia viver para sempre. E, na realidade, a gente já foi aumentando a expectativa de vida, especialmente no último século, e agora, com a IA avançando, o ano passado de Química foi justamente para o uso de IA, com mais 2 pesquisadores da DeepMind, para você projetar proteínas que têm impacto na área da saúde. Aliás, outro dia eu estava vendo um cara falar que a gente vai poder conversar com as nossas proteínas, né? Ou analisar o que a gente tem, ou fazer medicamentos personalizados, Então tem várias dimensões que o uso de IA robótica, não só IA e robótica, porque na realidade a gente tem as outras tecnologias, são 10 tecnologias que estão transformando o mundo e a saúde. Então, os sensores, a gente está usando cada vez mais wearables, né? Então, que nem eu uso o anel, já tem um monte de dados. Fora isso, a gente tem não só o dado em tempo real, que a gente começa a ter agora, mas todo o histórico da vida. Então, nesse processo de a gente ter dados ao longo da vida inteira e a gente ter IA que analisa padrões, que ajuda a desenvolver medicamentos personalizados, junta isso com o CRISPR, que é edição genética, que a gente teoricamente pode realmente editar o nosso código aonde a gente quiser. Se você juntar todas essas características, a gente passa para um cenário que não só a gente não morre, a gente reverte idade, a gente modifica o nosso código. Na realidade, até uma coisa legal a gente pensar aqui. Quando a gente considera a evolução humana, o ser humano foi hackeando a evolução em vários sentidos para a gente viver mais, né? E até hackear para não conceber, por exemplo, né? Você toma pílula, vê o que você pode fazer de maneiras diferentes. Com agora essas tecnologias que a gente tem, a gente hackeia num grau hardcore, né? De a gente conseguir ter novas próteses, por exemplo, que complementam o que a gente tem, chips que ajudam a gente no cérebro ter certos tipos de reparo ou ampliar. E essa parte de ampliar é que é mais interessante, porque você não fica só naquilo de consertar a doença, você fica em como é que eu melhoro tudo que eu tenho. Tanto que uma das coisas mais incríveis que a gente pode pensar é que ao invés de a gente ter... Os planos de saúde hoje são planos de doença, né? Na realidade, o que eles fazem? Sim. Quando você está doente, você vai lá e aí você resolve um problema ou outro e vai fazendo eventos ao longo da vida que vão te ajudando. Com o que a gente está construindo agora, que é você ter dados a vida inteira, você ter dados, inclusive, de muita gente, que você consegue fazer análises sistêmicas, né? E você conseguir fazer isso em tempo real e ao longo da vida, a gente começa a ter, na realidade, planos de saúde mesmo, e não de doença, né? E não só eventuais, mas contínuos. Então, você imagina, não é só você curar, é você fazer a prevenção, é você atuar antes que as coisas aconteçam. Então,
A gente ainda não está nesse ponto super, a gente está evoluindo porque a gente precisa de dados, a gente precisa conectar os dados, a gente precisa N coisas que dependem de legislação, dependem de sistema, dependem de várias coisas, né? Sim, eu ouço você falar e acho ainda tudo muito surreal, até porque ainda tem tudo isso para se desenvolver, mas se a gente fizesse um esforço aqui de futurologia, em quantos anos, mais ou menos, o ser humano ia chegar nesse ponto que você cita no começo? A gente não vai mais morrer. Então, as previsões, né, do pessoal que analisa futuros, 10 anos a gente não morreria mais. Se isso Ou continuar, seja, tá aí. Ó, é que a gente, lembrando dos outros episódios que a gente fez, a gente tem N outras questões no mundo, que não é só a tecnologia. Mas se tudo correr bem como esperado e continuar nesse ritmo de evolução, até menos. Agora, é legal também a gente fazer um contraponto aqui, porque a gente está falando, talvez a gente não morra mais, né? Talvez a gente tenha N consequências. É a mesma coisa que acontece nas áreas de produção. Quando você muda o sistema fundamental com que as coisas funcionam, isso tem impactos que vão muito além daquela área. Por exemplo, se ninguém morresse mais, e isso já está acontecendo com a longevidade, está afetando toda a parte previdenciária, a área de trabalho, né? Como que ficam as relações não só de trabalho, mas de pessoas, de famílias. Outro dia eu estava vendo uma palestra, um pouquinho antes da minha, que eles estavam analisando o grau de pessoas que estão se divorciando na faixa de 55, 60 anos. Divórcio grisalho, que eles chamam. Isso, mas por quê? Exatamente porque a consequência que a gente não analisa, né? As pessoas vão viver mais, antes você, tá bom, vou morrer em 5 anos, fica do jeito que tá. Agora, se você tem mais 30, 40 anos, você começa a pensar não, mas eu quero uma nova fase de vida, ou talvez uma nova profissão, um novo trabalho. Então, tem implicações em várias áreas. Quando a gente pensa no impacto da IA, da robótica na área da saúde, e todas essas outras coisas que eu falei, né? Porque a gente tem realidade estendida, CRISPR, nanotecnologia, impressão 3D, etc. A gente chega num cenário que, se você tiver os dados e você tem IA, dá para você ter gêmeos digitais. Em algum momento a gente comentou sobre isso em algum dos episódios passados, que é usado na indústria para você fazer simulações e pode ser usado também na medicina, de você ter todos os dados de um paciente, você simula primeiro no gêmeo digital, que seria o seu ser digital equivalente, para depois você poder fazer o que você precisa fazer no mundo aqui com muito mais segurança, né? Então, a gente está evoluindo. Aliás, eu acho que a área mais importante que a IA impacta é a área da saúde, porque ela tem impacto direto na vida humana. Agora, veja como isso afeta todo o sistema. Se você começa a prevenir e não ter mais doença, os hospitais mudam de função, né? Então, em vez de você curar doenças e fazer cirurgias, etc., talvez você tenha lugares para você entender melhor cada um, para que cada um consiga desenvolver o seu máximo potencial, o máximo de saúde, etc., né? Então, a gente está vivendo esse momento de transformação bastante grande e bastante promissor para todo mundo, inclusive cura de doenças. Se a gente for falar de cura de doenças, o nosso DNA... ele é um código, certo? Então, a gente já sabe que há uns 7, 8 anos atrás, a IA conseguiu ganhar a AlphaGo Zero, que é da DeepMind também. Ele vence dos sistemas campeões que ganhavam dos campeões de xadrez e Go. Xadrez e Go é jogo que tem código programável, com trocentos milhões de possibilidades de combinações. Se você pensar no DNA, a gente tem um código que eventualmente tem determinados tipos de problemas que os sistemas computacionais inteligentes têm muito mais probabilidade de achar os glitches, né, os probleminhas, do que a gente mesmo. Então, essa junção de médicos com o IA para você detectar coisas, para a gente criar novos modos, né, de viver, de intervir, etc., tem N consequências positivas, mas, que nem eu falei, pode ter as negativas também, né? Bom, você citou agora há pouco os wearables, né? Então, relógio, o anel, que medem os dados que o nosso corpo acaba gerando. E eles estão ficando cada vez mais precisos. O que você acha que vem depois deles, por exemplo? Qual que é o próximo dispositivo ou sensor que deve entrar no nosso dia a dia? A gente, na realidade, já tem IA medindo o cérebro. E pela atividade cerebral, ela consegue saber o que você está pensando. Transforma em texto, transforma em sei lá, a música que você está ouvindo, ela cantarola, etc. A gente tem N situações, por exemplo,
Tem um chip da Neuralink que começou a ser implementado há uns 7, 8 anos atrás, para melhorar a nossa velocidade de comunicação com o computador. Eu estava vendo depoimento de uma pessoa o ano passado que está com o chip implementado no cérebro, e essa pessoa, ela consegue jogar tão rápido que ela não consegue nem estruturar o pensamento, ela já jogou. Ela tem uma vantagem cognitiva durante os jogos, ganha de todo mundo, ninguém mais ganha desse cara. E aí ele fala o seguinte, eu nem consigo pensar, já foi. Então, a gente vai conseguir ter, é isso que eu estava falando, né? Não só no modo de você medir, mas no modo de você operar, de colocar. Tem casos reportados, depois o Alexandre vai poder até ampliar o que a gente está falando aqui com cases até mais interessantes, mas de uma pessoa que em 2023 é tetraplégico, implementou 2 chips de IA no cérebro e a pessoa está recuperando movimentos. Uma mulher que era cega 100%, aí colocou lentes também programadas por IA, etc., está enxergando melhor do que a gente, né? Então a gente começa a ter a ampliação daquilo que você, não só a correção, mas a ampliação daquilo em vários graus. A gente está falando aqui só no nível do impacto no paciente, mas se você for olhar a prática médica, né, nesse caminho, os médicos estão usando cada vez mais durante a consulta, assistentes para fazer um resumo daquilo. Outro dia eu estava vendo os sistemas que os hospitais estão integrando, e tem vários que já tem, que você integra todas as áreas do hospital. Então, quando um médico faz uma prescrição para um paciente, aquilo já vai para pedido na farmácia, a farmácia vê se tem, analisa estoque de demanda. Você começa a ter inteligência funcionando também por detrás, na parte operacional. Então, a gente tem impactos na parte operacional, a gente tem impactos na parte de dados e integração entre os vários sistemas, a gente tem impacto em descoberta de novas drogas e procedimentos, a gente tem impactos no tipo de, então, edição genética, no tipo de próteses, no tipo... Os impactos vão em todas as áreas. Sim. É interessante ver isso, que a IA... ela consegue ajudar, inteligência. Qualquer área que a inteligência possa ajudar em desenvolvimento, a IA pode ajudar. E ela está ajudando em várias dessas áreas. Muito bom. Bom, para se juntar à nossa conversa agora, a gente vai receber um convidado especial. Muito. Alexandre Chavegato Filho, professor de Inteligência Artificial da Faculdade de Saúde Pública da USP e diretor do laboratório da universidade que desenvolve algoritmos de IA. Seja bem-vindo. Muito bom ter você aqui, Alexandre. Obrigado, agradeço o convite. Alexandre, eu queria começar perguntando o seguinte. Você trabalha modelando grandes bases de dados de saúde. O que é possível hoje analisar, por exemplo, com a inteligência artificial usando esses dados que até pouco tempo atrás a gente não conseguia? Então, hoje, por que a área de inteligência artificial tem crescido tanto, né, nos últimos anos? Em primeiro lugar, é por causa que hoje temos dados, né, principalmente na área da saúde. Né, se estima que a área da saúde é a área que mais coleta dados de todas. Se estima que 30% de todos os dados coletados no mundo são coletados pela área da saúde. E esses algoritmos funcionam assim. É aprendizado de regras via dados, via exemplos. Tá? E o interessante é que é mais ou menos como nós aprendemos a fazer quase tudo que nós fazemos enquanto adultos. Por quê? Porque quando nós nascemos, nós sabemos fazer pouquíssimas coisas. Né? Um bebê, quando nasce, sabe chorar, sabe bater o coração, sabe respirar, etc. Tudo o resto que nós sabemos fazer enquanto adultos foi aprendizado via dados, via exemplos. Tá? E hoje, na área da saúde, temos cada vez mais esses dados, esses exemplos, temos a capacidade computacional e temos os avanços técnicos da área de desenvolvimento de algoritmos mesmo. Então, em princípio, tudo que nós fazemos enquanto adultos, não existe nenhum motivo pelo qual esses algoritmos não vão conseguir fazer eventualmente. Só precisamos de dados, que é o grande desafio aí da área da saúde. E qual foi o padrão mais surpreendente, por exemplo, que você já encontrou fazendo essa análise de dados na USP, no seu laboratório, por exemplo? Então, o principal, né, é a capacidade de generalização desses algoritmos. Né? Os algoritmos, às vezes, com poucos exemplos, né, a partir do momento que eles aprendem, por exemplo, a auxiliar no diagnóstico de uma doença. Tá. Né? Um algoritmo aprende a auxiliar no diagnóstico dessa doença em São Paulo. A gente quer que ele funcione em uma outra realidade. Né? Por exemplo, no interior do Mato Grosso, por exemplo, onde você tem pacientes totalmente diferentes, tem um sistema de saúde diferente, tem formação dos profissionais de saúde diferentes, disponibilidade de medicamentos diferentes. Um algoritmo que aprendeu a base desse problema de saúde aqui em São Paulo, para ele se readaptar para as outras regiões, ele precisa de pouquíssimos exemplos. Né? Porque ele já entendeu o que está por trás.
ele vai aprender com essas regiões onde temos muitos dados, que é uma realidade coletados há muito tempo, que não são representativos da realidade brasileira, porém a gente consegue, via ajuste fino desses algoritmos, fazer esses algoritmos funcionarem no país mais diverso e mais igual de todos, que é o Brasil. Isso é um ganho enorme da IA, né? Enorme. Até se a gente for fazer um exemplo assim, super didático, você aprende a escolher uma fruta, maçã, por exemplo, né? E aí você aprende que ela tem que ser vermelhinha, tem que ser assim, tem que ser assado. Aí quando você vai escolher laranja, não é igualzinho, é diferente. Você começa com os mesmos princípios, você faz alguns testes e você vê que para a laranja muda um pouquinho a cor, o palpado, ele tem que ser mais molinha. Então, a IA ela consegue fazer isso muito rápido. Ela consegue entender o que é importante e o que ela precisa descobrir naquela base para que ela realmente opere de maneira adequada ali, né? Então, é bem legal. Eu já vi você falando, né, que a inteligência artificial precisa do Brasil. Então, acho que é mais ou menos por isso, né? Porque tem esse perfil diverso, de quantidade enorme de brasileiros e as pessoas são diferentes nas mais diversas regiões, né? Isso é um grande desafio para nós no Brasil, né? Como garantir que esses algoritmos vão funcionar segundo todas as diversidades do Brasil. Mas, ao mesmo tempo que é um grande desafio para nós, é uma grande oportunidade, né? De ajudarmos outros países do mundo, né? Porque é um algoritmo que entende um problema de saúde para o Brasil inteiro, ele entendeu a fundo esse problema de saúde. Ele entendeu todos os detalhes desse problema de saúde, ele entendeu todas as nuances, todas as interações de fatores, ele viu todas as classes sociais, todos os prognósticos, todas as disponibilidades de renda, de exame, de hábitos alimentares, etc. Então ele viu a fundo esse problema de saúde. E o que a gente tem visto é que um algoritmo que funciona bem para o Brasil, funciona muito bem em outros países. Às vezes até melhor do que o algoritmo que só aprendeu com dados desse próprio país. Porque às vezes esses dados desse próprio país, eles são limitados, né? Ele aprende uma realidade apenas. Um algoritmo que entende o Brasil, ele entendeu o mundo. E o mundo percebeu isso? A gente já está sendo procurado aí na USP, por exemplo, onde você trabalha, por esses outros países? Sim, há muito tempo, né? Os dados genéticos brasileiros, por exemplo, são os dados mais procurados do mundo. Então, é uma coisa, né, que nós precisamos aproveitar essa oportunidade como país. Né? Essa oportunidade de liderar esse avanço em inteligência artificial na área da saúde, graças à nossa diversidade, graças ao potencial representativo, né, e de transferência desses algoritmos que a gente vai conseguir desenvolver aqui no Brasil. Temos uma grande oportunidade, um grande desafio, fazer esses algoritmos funcionarem no Brasil, mas nós estamos bastante otimistas que vamos conseguir resolver isso. Os nossos resultados aí iniciais têm mostrado que sim, é possível desenvolver essas técnicas que a gente chama de aprendizado de transferência, onde o algoritmo vai transferir o conhecimento que ele aprendeu em um lugar, em uma região brasileira, para as outras regiões, via esses ajustes finos, supervisionados, como a gente chama. Então, aproveitar essa oportunidade para ajudar o mundo. Esse vai ser o nosso grande legado como país. E posso fazer uma pergunta? A gente, quando tem, né, realmente, a gente tem possibilidade de atender todo mundo com diferenças, né? Mas existe possibilidade de a gente não conseguir atender todo mundo e ter gaps. Esse é um dos desafios, não é? O desafio inicial, né? Então, esses algoritmos na área da saúde no Brasil, eles vão ajudar bastante a diminuir desigualdades na atenção à saúde que a gente tem no Brasil. Né? Por quê? Porque os médicos das regiões mais remotas do Brasil, dessas regiões onde você não tem um cardiologista, você não tem um pneumologista, esse médico tem que tomar todas as decisões. Esse médico vai acabar tendo o mesmo auxílio à tomada de decisão do que os grandes médicos aqui, por exemplo, de São Paulo, os grandes especialistas aqui de São Paulo. Então, por mais que aquele médico do interior do Brasil não tenha um cardiologista para encaminhar esse paciente, ele vai ter a ajuda do melhor cardiologista do mundo do lado dele, pronto para tirar qualquer dúvida, que vão ser esses algoritmos de inteligência artificial. Então, o potencial de diminuirmos desigualdade em decisões de saúde no Brasil é gigantesco. Porém, para isso, nós precisamos que esses algoritmos funcionem nessas regiões. Para funcionar nessas regiões, nós precisamos de dados dessas regiões. E infraestrutura também, né? Infraestrutura, né, para entregar esse resultado, para coletar, em primeiro lugar, coletar o dado e depois entregar o resultado dos algoritmos. O que não é uma realidade nessas regiões. Não é. Tá? Que coleta menos dados, que ainda muitas regiões brasileiras você ainda tem um prontuário em papel, o prontuário médico em papel. Então, esse dado não está sendo digitalizado, não está sendo coletado, então você tem menos exemplos para o algoritmo aprender sobre essa realidade. Então, num primeiro momento, você corre o risco, sim, desses algoritmos serem desenvolvidos apenas com dados aqui de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte, e esses algoritmos não vão funcionar bem para as diferencialidades. Então, isso é a curto prazo. Mas com a coleta de dados e com o ajuste desses algoritmos
nas diferencialidades, o potencial de diminuir desigualdades em decisões de saúde no Brasil é gigantesco. As decisões vão ser muito parecidas, né? Dos grandes hospitais aqui de São Paulo, privados, onde você tem os melhores especialistas do mundo, com essas regiões, né? Vai ser o mesmo auxílio. É como o aplicativo de trânsito, né? Diminui a desigualdade dos motoristas. Né? Hoje os motoristas usam a mesma rota sugerida pelo aplicativo de trânsito. Né? Imagina um médico de uma região onde não tem cardiologista. Ele usando a melhor decisão do melhor cardiologista do mundo para auxiliar no diagnóstico e nas intervenções desse paciente. Então as mudanças vão ser gigantescas. Isso é incrível. Agora, a Marta falou um pouquinho de riscos, eu queria tentar entrar um pouquinho mais nisso, né? Então, por exemplo, esse uso crescente da inteligência artificial em relação à privacidade de pacientes, né? O pessoal tem medo dessa questão do vazamento de dados. Como que você enxerga isso? Esse crescimento da IA e essa possibilidade também? A questão de privacidade de dados veio antes da IA, né? Então, é uma coisa que os hospitais já estão coletando esses dados há muito tempo, então independe da inteligência artificial, com a diferença que antes, né, os hospitais guardavam esses dados e os médicos obtinham esses dados brutos, né? Só obtinham esses dados, né? Pedir qual foi o resultado do exame, etc. Então, já era uma realidade nesses hospitais antes, então independe da IA. O que a IA vai trazer de novo é que vai tirar valor desses dados. Então, em vez do dado ficar lá armazenado, muitas vezes usado para nada, você vai começar a tirar valor desse dado. Você vai começar a oferecer para os médicos aquilo que os médicos gostariam de ter. Porque hoje o sistema de saúde coleta muitos dados. Tá? Então, o médico já recebe muitos dados, né? Recebe resultados de sinais vitais do paciente, temperatura, pressão, histórico, sintomas, medicamentos, etc. Mas o médico não recebe aquilo que ele gostaria de receber, que é, dada toda essa informação, qual é a probabilidade desse paciente ter essa doença que eu estou desconfiado que ele tenha? Resuma aí toda essa informação que eu coletei para aquilo que eu quero. E é isso que o médico não recebe. Não recebe esse resumo de todos esses dados. É isso que a inteligência artificial vai trazer. Então, os dados vão continuar os mesmos, né? Mas agora o médico vai ter o resumo. Vai ter o resumo para auxiliar no diagnóstico e auxiliar nas intervenções, né? Por exemplo, dada todas essas informações, dado esse diagnóstico desse paciente, o que vai acontecer se eu prescrever esse medicamento para esse paciente? Qual a probabilidade do problema ser resolvido, dadas essas características do paciente? Se eu prescrever esse medicamento aqui, o algoritmo vai ter analisado milhares de pacientes, milhões de pacientes, e vai conseguir falar, historicamente, um paciente que nem esse, com esse medicamento, tem 92%, por exemplo, de probabilidade de ter o seu problema resolvido. Então, o médico vai seguir com esse tratamento. Sem contar o histórico, né? Porque hoje você tem um histórico extremamente limitado. Eu até brinco que quando você chega no médico, você vai lá e você conta algumas coisas. Tô sentindo isso, aquilo, fiz exame não sei quando, tive filho não sei quando, foi parto assim, assado, papapá. É tudo limitado e dependente da nossa memória. Quando você começa a ter isso no sistema integrado, e nenhum médico tem condições, a gente brinca, né, que a IA ela é boa em volume, velocidade e automação. Nosso cérebro ele é bom em pensamento crítico, autonomia e ambiguidade. Na hora que você pega todo esse pregresso, ou mesmo alergias, antepassados, né? Toda vez a gente vai no médico e pergunta, e seus pais? Histórico familiar. Histórico familiar. Imagina isso acontecendo desde que você nasce, com isso bem mais forte, e aí trazendo isso para o médico, na hora que ele vai fazer. É muito mais rico, é uma chance muito maior de trabalhar a favor da saúde, né? Além disso, que é uma coisa bem bacana também que o Alexandre pode comentar com a gente, quando você tem dados, você começa a ter mais informação e pode ajudar não só o indivíduo, né, com drogas personalizadas ou com tratamento personalizado, mas a comunidade entender melhor onde que está o problema. Eu lembro que alguns anos, muito antes da IA, alguns anos atrás, aqui em São Paulo, uma análise de dados mostrou que a longevidade das periferias era muito menor do que a longevidade dos bairros mais favorecidos. E aí eles começam a analisar. Por quê? Porque tem sistema de saúde, porque tem dinheiro para conseguir se tratar de determinados tipos de coisa, porque tem menos violência. Então, são vários fatores. Então, quando você começa a ter esses padrões, você consegue saber, como órgão público, aonde que você também pode ajudar e intervir e também trocar experiências com outros lugares que passaram pela mesma situação, né? Então, você começa a saber realmente. Peter Drucker falava isso, né? A gente só consegue gerenciar aquilo que a gente consegue medir. E agora a gente consegue medir muito mais. Ou seja, os médicos vão errar menos, né, com esses dados. Tem um apoio maior para eles, né? Que às vezes não é nem questão de errar, às vezes tá no escuro, né? Não tem informação. Uma vez eu assisti um TED, um cara que é sensacional, de cérebro.
E ele fala, veja como faz diferença você ter dados e em várias áreas diferentes. Enquanto o raio-x começou a mostrar internamente o corpo das pessoas, e você começa a saber que um osso está quebrado, que tem uma coisa acontecendo, no cérebro, até recentemente, você imagina o que está acontecendo, então você vai tateando. Com as novas tecnologias de uns anos para cá, nos últimos 10, você enxerga muito melhor o que acontece no cérebro, a precisão das imagens também está maior, agora com a IA ajudando a analisar padrões, que o nosso cérebro é bastante complexo. Então, quando você começa a enxergar mais e ter mais dados, você começa a ser muito mais assertivo, porque você está entendendo o que está acontecendo, né? E como assim, você acha que vai ser daqui a uns anos, sei lá, em 2030, eu vou ter que fazer check-up anual? Ou esses dados vão ser coletados diariamente e eu vou receber um relatório? Eu não sei, estou pensando aqui. O que você acha que vai ser o paciente em 2030? Vai fazer check-up? Eu acho que vai fazer mais check-up do que faz hoje. Porque hoje, a Marta chegou a mencionar isso no início, a gente tem um sistema de saúde reativo, né? Reativo ao problema de saúde. Você vai lá, tem um infarto e aí você começa a se consultar com o cardiologista. Imagina que você tivesse uma predição, se fosse no cardiologista, e o cardiologista conseguisse falar, ó, dada a tua característica, o teu histórico, você tem uma probabilidade de 91% de ter um infarto daqui a 2 anos. Olha como isso vai abrir o teu interesse em medidas preventivas. Em evitar que esse infarto, e você sabe que esse algoritmo funciona, ele está falando que 91%, 92% de você ter infarto. Você vai começar aí de cada mês, a cada mês. Você já sai de lá caminhando, já deixa o carro estacionado e já vai fazer exercício. Já começa a fazer exercício, já se alimenta melhor, já procura mais esse acompanhamento médico. Então, vai abrir um potencial de medida preventiva gigantesco, né? Então, as pessoas vão ter mais contato com o sistema de saúde. Né? É uma coisa que, às vezes, as pessoas mencionam, como é que vai ficar o emprego na área da saúde? Eu acho que vai aumentar muito a demanda pelo sistema de saúde. As pessoas vão começar a ir muito mais ao médico. Imagina que se você soubesse que sempre quando você tem qualquer problema de saúde, você vai no hospital, o hospital, em primeiro lugar, vai ser mais eficiente, graças ao uso de inteligência artificial, a fila de pacientes, a triagem de pacientes, tudo isso vai acabar sendo mais eficiente com o uso de IA, e depois o teu diagnóstico vai ser o melhor possível, e a intervenção vai ser a melhor possível, o teu problema vai ser resolvido. Aí você vai começar a ir mais ao médico. Né? Quantos de nós, né, já não tivemos um problema não muito grave de saúde? Por exemplo, eu tive uma tosse no ano passado durante 3 dias. Aí eu falei, não vou no hospital, vou pegar fila, não sei se vai ser certo o diagnóstico. Imagina se eu tivesse certeza que eu ia lá no hospital em meia hora, o meu diagnóstico certo, o medicamento certo, eu ia parar de ter tosse. Eu teria ido ao médico. Eu não fui por causa das ineficiências do sistema de saúde. À medida que esse sistema de saúde vai se tornando melhor e mais eficiente, vai aumentando a demanda, que é o que aconteceu com todas as profissões do mundo, né, historicamente. Toda profissão que se tornou melhor e mais eficiente, você aumentou a demanda pelo seu trabalho. Né, e vai ser assim com o sistema de saúde também. A gente pode fazer até uma analogia com o xadrez, né? Que as pessoas falam, agora o campeão de xadrez e gol do mundo é um sistema, já há 7, 8 anos. Acabou o interesse com o xadrez e gol? Aumentou. As pessoas têm muito mais interesse porque você tem mais criatividade, mais jogadas, você tem mais desafios, etc, etc. Então, basicamente, a gente está num caminho que é realmente, talvez pela primeira vez na história da humanidade, a gente cuidar da saúde e cuidar da gente para ter o máximo da saúde possível para cada ser humano, né? E não só cuidar de doença. A tal da medicina preventiva mesmo, né? Preventiva. A raiz do problema. E que amplia. E a gente falou bastante dos pacientes, também como isso deve ser daqui a um tempo. Agora eu queria falar um pouco dos hospitais. Muita gente não sabe, mas os hospitais já estão usando muita automação, bastante inteligência artificial nos bastidores, né? Qual é a inovação hospitalar mais recente que te impressionou? Pode ser aqui no Brasil, fora do Brasil, algo que você viu que já está sendo muito revolucionário. Ótimo. Então, existem 3 grandes áreas que a inteligência artificial vai impactar o sistema de saúde. Né? A primeira já é uma realidade, que é, como você mencionou, na gestão à saúde. Então, os hospitais, as clínicas, né, assim como todas as grandes outras empresas, instituições da sociedade, já estão usando inteligência artificial para auxiliar na gestão. Então, na área da saúde, alguns exemplos são organização de fila de pacientes, por exemplo. Nem todo paciente precisa de 20 minutos ou 40 minutos. Alguns pacientes vão precisar de 2 minutos, é uma renovação de uma receita. Outros pacientes vão precisar de 50 minutos. Né? O algoritmo consegue, dadas as características desse paciente, predizer quanto tempo ele vai precisar de atendimento e assim você organiza melhor a distribuição dos seus pacientes, evitando períodos de altíssima demanda e baixíssima demanda, como acontece hoje no sistema de saúde. Outro exemplo, predição de no-show, né? Quando o paciente não vai na consulta ou não vai numa cirurgia, por exemplo, né? Que é uma grande fonte de ineficiência do sistema de saúde. Né? Você prepara lá toda uma equipe para uma cirurgia, etc. O paciente não vai
né, no dia marcado. O algoritmo consegue entender, dadas as características dos pacientes, qual a probabilidade desse paciente não vir hoje na minha consulta, né? E o hospital faz o quê? Liga para o paciente, confirma que o paciente vem. Tá? E aí diminui, e já começaram a sair resultados sobre o quanto esses hospitais estão poupando, né, com essas melhorias de decisões. Né? Outros exemplos, quais os recursos físicos e humanos que eu vou precisar no meu hospital nesse fim de semana. Por exemplo, quantos leitos de UTI eu vou precisar no meu hospital. Depende das características dos pacientes que eu tenho internado hoje. O algoritmo consegue predizer, dadas essas características desses pacientes, você vai precisar de 3 leitos de UTI no fim de semana, você consegue alocar 3 leitos de UTI e os intensivistas que você vai precisar. Então, já é uma realidade dos grandes hospitais e há para gestão à saúde. Tá? A segunda área, que ainda não é uma realidade total, está começando a ser uma realidade, é a diminuição das burocracias do sistema de saúde. É impressionante a quantidade de tempo que o profissional de saúde passa preenchendo burocracias, incluindo a principal queixa dos médicos e dos pacientes hoje no sistema de saúde, depois de uma consulta, que é o fato de que o médico ficou preenchendo prontuário eletrônico, olhando para baixo, digitando informação, em vez de conversar com o paciente. Enquanto você relata o sintoma, ele fica lá. Ele fica olhando para baixo, você tem que esperar um tempinho até terminar de digitar. É a principal queixa dos pacientes e dos médicos. Do próprio médico. Não gosta disso, detesta isso. O que já está acontecendo? Um algoritmo ouve essa conversa e preenche o prontuário eletrônico. Você não precisa coletar 2 vezes, uma pela fala, outra pela digitação. O algoritmo ouve a conversa e vai aparecer na tela do médico o prontuário sendo preenchido ali, né? E qualquer dúvida faz outra pergunta que não está ali preenchida, etc. Então, simplesmente a principal queixa, né, dos médicos e dos pacientes sendo resolvida com a primeira chegada da inteligência artificial no sistema de saúde. Tá? E existem muitas outras burocracias, né? Preenchimento de relatórios, cirurgias, pedidos de reembolso. O profissional de saúde passa muito tempo com burocracia no seu dia a dia e o profissional de saúde não gosta disso, ele quer atender paciente. Né? E é uma fonte de ineficiência gigantesca. Então, essa segunda área, diminuição de burocracia, está começando a ser uma realidade. E a terceira, que ainda não é uma realidade total, mas está começando bem devagarinho a aparecer, eu acho que essa terceira área vai ser a área mais impactante da inteligência artificial de todas, não apenas na área da saúde. Né? Qual vai ser o maior impacto da inteligência artificial na sociedade vai ser essa terceira área dentro do sistema de saúde, que vai ser o auxílio à decisão clínica. Auxílio a diagnóstico e prognóstico de pacientes. Tá? Essa vai ser a área mais impactante da inteligência artificial de todos os impactos em toda a sociedade. Vai ser em melhorar decisões na área da saúde. Por que não é uma realidade ainda? Porque é uma área muito consequente. Tá? Estamos lidando literalmente com vida ou morte. Tá? Então é uma área que não pode errar. Tá? E é a área que nós trabalhamos no laboratório. Se essa área aceitasse o mesmo erro das outras áreas, por exemplo, o erro da rede social de predizer, do algoritmo da rede social de predizer quem é o teu melhor amigo, ou do site de streaming predizer qual filme você quer assistir. São os mesmos algoritmos que essas áreas usam que funcionam na área da saúde. Tá? As mesmas técnicas, as mesmas estratégias que todas essas outras áreas usam são as mesmas que funcionam na área da saúde. Por que então a gente não está usando isso para diagnóstico e prognóstico? Porque a gente não pode errar. Na área da saúde a gente não pode errar. Tá? Então, no dia que esses algoritmos estiverem melhores, estão melhorando, né? A cada semana sai um novo algoritmo com novas técnicas, vai melhorando. Então, na hora que esses algoritmos estiverem no nível suficientemente avançados e de qualidade de tomada de decisão, vai ser o momento que a gente vai colocar nessa área mais impactante e mais importante de todas. Mas, como é uma área mais consequente, a gente precisa ter mais cuidado. Tá? Mas é uma certeza que isso vai acontecer porque são as mesmas técnicas, as mesmas estratégias, as mesmas taxas de erros, os mesmos aprendizados de todas essas outras áreas da nossa vida que funcionam nessa mais importante de todas, que vai ser o auxílio à decisão clínica. Pode falar. É bem legal ele citar isso, porque às vezes as pessoas pensam que toda IA é igual, né? E ela não é justamente pela sua possibilidade de errar ou não. Aí eu brinco assim, se é para fazer uma viagem e eu peço para um desses GPTs da vida fazer o roteiro para mim, com certeza vai sair 200 vezes melhor do que o que eu faria. Se não for o melhor roteiro do mundo, tiver ali 20% de erro, tá tudo certo. Para essa área foi incrivelmente bom. Para uma outra área, que é decisão de juiz, decisão de saúde, onde você tem realmente consequências impactantes na vida das pessoas, é um outro grau que a gente precisa garantindo, que não tem viés, que você tem
todas as decisões dentro de uma margem, assim, zero, se fosse possível, né? Então, isso faz com que determinadas áreas... Até tinha uma pergunta que você ia fazer, que acho que a gente vai batendo papo, né? Acaba não fazendo. Quais áreas que são mais beneficiadas no primeiro momento ou não? Depende de várias coisas, de dados que tem, que o Alexandre falou, depende de quanto que pode errar ou não pode errar naquela área, depende de fluição, integração de dados também, que às vezes a gente não tem. Então, tem vários outros fatores, infraestrutura, que impacta, que vão determinando quais áreas que são mais propensas a se beneficiar primeiro e quais que vão, eventualmente, até se beneficiar muito, mas no momento posterior, né? Eu provoquei ela no começo perguntando se a gente ia viver 120, ela disse que não ia morrer mais, e aí falou em 10 anos, né, essa questão. E então, dentro do seu laboratório, da sua pesquisa, você concorda com esses 10 anos ou você dá um prazo maior? Menor ou maior? O menor ou maior, né? Vamos ver. Então, é uma área bem polêmica, né? Mas eu adorei o otimismo, né? E eu compartilho desse otimismo. Eu compartilho mesmo. É uma área muito polêmica, né? Eu até me seguro às vezes para falar isso, mas eu acho mesmo que a gente tem que acabar com a morte involuntária. Tá? O fato de que a pessoa que não quer morrer acaba tendo que morrer, né? A maior tragédia da vida biológica no planeta Terra é a morte involuntária. E eu acho que todos nós que trabalhamos na área da saúde, a gente tem que ter isso em mente, né? A gente quer evitar todas as doenças, né? A gente quer que as pessoas vivam vidas plenas, né? E o máximo possível. Com qualidade, né? Com qualidade, sem... né? E preventiva, né? E uma atuação preventiva, né? Não ficar segurando a pessoa depois que ela já teve o problema de saúde, etc. Evitar que o problema de saúde ocorra. E para evitar que o problema de saúde ocorra, nós precisamos desse tipo de algoritmo, que consigam predizer, né? E consigam sugerir a melhor intervenção possível para que esses problemas ocorram. Então, assim, obviamente, existem muitas limitações, né? Existem o desafio, né, da gente chegar num momento de velocidade de escape, que a gente chama, né? Que é quando, durante um ano, a pessoa... conseguir prolongar a sua vida mais do que um ano, né, ao longo desse ano, né? Ou seja, você vai ganhando um ano, mais que um ano a cada ano, aí você não envelhece mais, né? Isso aí é considerado como velocidade de escape. Se a gente vai conseguir chegar lá, não sei, né? Previsões são muito difíceis, especialmente sobre o futuro, mas tem que ser o nosso objetivo, tem que ser a nossa visão aí para o futuro. Nós vamos tentar, ou vamos morrer tentando. Boa. Nós recebemos aqui no Futuramente Alexandre Quevegato Filho, professor de Inteligência Artificial da Faculdade de Saúde Pública da USP e diretor do laboratório da universidade, que desenvolve esses algoritmos de IA na área da saúde. Bom, vamos continuar aqui. Marta, agora embalando nossa conversa para a viagem, naquele quadro que a gente adora. O que a gente deve levar dessa conversa, Marta? Takeaway. Vamos levar um takeaway bem rapidinho, que a gente está passando de saúde reativa para saúde ativa, né? Então os planos passam a ser de saúde mesmo, não de doença, de prevenção e contínua. 30% dos dados hoje são da área da saúde, então a área da saúde contribui muito para isso, e quanto mais a gente tiver esses dados diversos e analisados com IA, a gente consegue crescer a nossa gestão em relação a eles. 3 áreas importantes, ou as impactantes da IA na área da saúde, que o Alexandre trouxe para a gente, gestão. Então a gente já está com bastante atuação forte das tecnologias nessa área, já é realidade, para diminuir fila, para fazer predição de no-show, para ajudar, inclusive, em gestão de recursos físicos e humanos na área da saúde. A segunda impacto é na burocracia, que também está acontecendo. Muitos médicos, especialmente dos hospitais mais de ponta, já estão adotando os assistentes, etc., para fazer a integração, para ajudar na parte do cuidado humano e deixar a burocracia para a parte da IA. Então, aos pouquinhos, isso vai sendo implementado. E a área mais crítica, que tem um poder de impacto muito grande na saúde e que está vindo aos pouquinhos devido à necessidade de uma precisão melhor, né, com relação ao erro, que é o auxílio à decisão clínica, tanto diagnóstico quanto prognóstico. Se isso continuar acontecendo e mais os impactos no desenvolvimento de drogas, de procedimentos, etc., a gente deve ter uma prolongação da vida com mais qualidade, né? Não apenas estar aqui, mas estar aqui vivendo plenamente, e a gente vai tentar
chegar na velocidade de escape, né? Ou seja, vamos em um ano conseguir recuperar mais do que um ano, não envelhecer nesse um ano. Eu tô nessa fila, tá? Já falei pro meu marido, cuidado sem acidentes pra gente, daqui 10 anos a gente não morre mais, tá? A gente tem que ficar por aqui. Então é isso, super obrigada, foi uma delícia o papo com você, a contribuição incrível pra gente aqui. O Futuramente vai ficando por aqui. Você pode encontrar a Marta no Instagram, @MartaGabriel. Você também pode mandar um e-mail pra gente, futuramente@cbn.com.br. E uma novidade, você pode assistir esse podcast no Spotify ou no YouTube também. O Futuramente teve a apresentação de Marta Gabriel e Carol Tamassia, edição de Ellen Menezes, os trabalhos técnicos são de Priscila Gubiotti e Cláudio Antônio, a coordenação de podcast é de Tiago Barbosa e Gabriel de Campos e a direção é de Pedro Dias Leite. Tchau, gente, até mais. Até a próxima. Tchau, tchau.